Deus se importa conosco? É uma grande pergunta, pois tantos dizem: se existe algum Deus, ele não se importa comigo. Mas hoje nós vamos ver na Bíblia Sagrada a verdade sobre isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, fala sobre Jesus, o Filho de Deus, dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que palavra maravilhosa! Jesus, o Filho de Deus, é o sumo sacerdote. Ao mesmo tempo que a Bíblia chama Jesus de Salvador, ao mesmo tempo que a Bíblia chama de Jesus de caminho, verdade e vida, ele se autodominou assim, em João 14,6. Mas, por muitos ele é considerado um profeta, por muitos ele é considerado tantas outras coisas, como mestre, como senhor, e isso a Bíblia o apresenta também. Mas aqui nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Você sabe a diferença de um sacerdote para um profeta? Um sacerdote, ele leva as pessoas do povo a Deus, enquanto um profeta leva Deus às pessoas do povo. Sim, porque o sacerdote representa as pessoas diante de Deus, leva suas culpas, leva suas intercessões, leva suas orações, enquanto o profeta ouve o que Deus diz e anuncia a mensagem dele, faz que as pessoas saibam o que Deus está falando sobre elas. Amados, hoje a Bíblia está nos apresentando, por mais que Jesus seja profeta, aqui como sumo sacerdote, por causa que nos conta que ele penetrou nos céus, e por isso devemos reter firme a nossa confissão. E veja o sentido desta palavra. Por que diz que ele penetrou nos céus? Por causa que ele é sumo sacerdote. Ele foi aos céus nos representando. Ele preparou e está preparando lugar para todos aqueles que têm fé nele, no Pai. Como ele em João 14 disse: não fiquem atemorizados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Se não for assim, eu vou teria dito. Mas quando eu for, eu vos prepararei lugar, a fim de que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Amados do Senhor Jesus, essa é a vontade do Senhor, nosso Deus. Porque na casa do Pai, o Filho irá mexer com a autoridade do Pai. Queridos, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. É Ele que nos representou, Ele que mediu nossos conflitos com o nosso Deus. Porque todas as vezes que nós erramos, nós falhamos, por causa de Deus ser perfeito, nós estamos entrando em conflito com Deus e sua vontade soberana. Mas graças a Cristo Jesus, hoje nós confessamos que fomos livres, fomos libertos, e sim, temos uma esperança viva e verdadeira, meus amados. Hoje nós temos, e essa confissão de que nós somos libertos, de que novas criaturas somos em Cristo Jesus, é o que devemos ter firmemente. Nunca deixar de anunciar isso se for preciso. Sim, realmente somos salvos por Cristo. Realmente Jesus nos libertou. Realmente Jesus me deu uma esperança e uma alegria plena que não se acaba mesmo diante das dificuldades. É isso que Jesus faz. E é isso que nós devemos sempre anunciar. Levar Cristo e o que Ele faz por nós as pessoas.
Perceba que o versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote, alguém que nos represente diante de Deus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, nós temos alguém que não simplesmente você vai dizer para ele o que você está precisando de Deus, mas sim, ele sabe o que você está precisando. E ele se compadece de você por estar assim. Meu caro, está escrito que ele se compadece das nossas fraquezas. E ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pense agora, se Jesus não viesse à Terra, como é que ele poderia nos representar diante de Deus? Ele nunca teria sido tentado, nunca teria tido fome como nós temos fome, ele nunca teria tido sede como nós já sentimos ou temos sede. Nunca! Como ele poderia nos representar? Porque para representar-se alguém tem que ter características em comum. Mas Jesus, glorioso, em plena glória e majestade, sem nunca ter provado das fraquezas da humanidade. Amados, o nosso Senhor Jesus se compadeceu de nós, veio e experimentou o que é ser um como nós. Pense você na grandeza de Deus e na pequenez do homem, e compare com a sua grandeza como ser humano físico e a pequenez de uma formiga. Pense comigo agora, se você quisesse salvar um formigueiro, como você, sendo ser humano, poderia se comunicar com elas? Se você visse que todo aquele formigueiro iria ser queimado, iria ser demolido, ia acontecer algo terrível e todas elas iam perecer, e você quisesse salvar elas, como você salvaria elas? Como você poderia se comunicar com elas? Elas não entendem você. Por mais que você tente se comunicar, foi isso que Deus, de tão grande, fez por nós. A única maneira de você, um ser humano tão grande, comparado ao tamanho de uma formiga, poder anunciar para elas que elas estão sendo perdidas, que elas vão perecer, é você se tornar como elas, do tamanho delas, falar como elas, estar no meio delas. Foi exatamente o que Cristo Jesus fez. Veja agora o tamanho da grandiosidade do plano da salvação. Que plano maravilhoso! Como Deus é um arquiteto perfeito que planejou tudo minuciosamente. Aleluia! Meus caros, veja que é uma tamanha esperança de que o próprio Deus veio e sentiu o que nós sentimos e que hoje Ele nos dá a sua paz, a sua graça, o seu perdão, porque Ele sabe o que é sentir o que nós sentimos. Ele se compadece de nós, não simplesmente pelo que Ele sabe ou ouviu falar de nós, mas pelo que Ele vivenciou e sentiu em sua pele. Por isso Jesus pode te curar de todas as enfermidades, porque Ele sabe o que é sentir dor. Na cruz, Ele estava agonizando. Jesus pode te curar, meu querido, e aliviar suas dores, tanto físicas como emocionais. Porque naquele dia do Getsêmani, um dia antes dele ser crucificado, ele foi traído, ele chorava amargamente. A Bíblia diz que ele estava com a sua alma consumida de angústia. Jesus sabe o que é sentir angústia, meu caro. Jesus sabe o que é ter tristeza na alma. Jesus sabe o que é sentir dor extrema. Por isso Ele pode curar a todos. Por isso Ele pode trazer uma esperança e vida nova a todos os corações. Ele pode assumir o teu lugar, sim. Ele sabe o que você sente. Não é simplesmente alguém que está te falando algo sem experiência. Jesus tem plena experiência. E com essa confiança, nós podemos chegar ao trono da graça. Aleluia. É como se você fosse chegar no governador, é como se você fosse chegar àquela pessoa da política assim importante que está governando o seu estado, o seu país, seja o que for, e você chegar com confiança porque você conhece ela. Meu querido, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas comparando, eu estou com Deus, nosso Senhor. Chegamos, pois, com ousadia, com confiança ao trono da graça. Ou seja, eu posso chegar a Deus tranquilo, sabendo que Jesus me representa diante dele, sabendo que Jesus
faz o Pai se compadecer de nós. Jesus nos trouxe a esperança e a alegria de estarmos conectados com o Pai, e Ele e o Pai são um. Ou seja, se Jesus se compadece de nós, o Pai se compadece também. Porque, como diz no Salmo 103, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor Deus se compadece daqueles que o temem. É o que está no versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Perceba que o trono, que é o reinado de Deus, cheguemos ao rei, que é Deus que está no trono. Pense agora que esse reinado de Deus é um reinado de graça. Exatamente. Trono de graça está falando que o reinado de Deus é um reino de graça. E não é um reino que está falando que é dado gratuito, mas sim um reino que traz o favor imerecido. Um reinado de graça nada mais é do que um reinado de justiça e misericórdia. É um reinado que dá aos homens, mesmo eles sem merecerem. É um rei que é compassivo, longânimo, magnânimo e perdoador. Exatamente. Um rei, um governante, é louvado por sua piedade das pessoas que fizeram coisas tão terríveis, tão atrozes. Ele é louvado quando ele tem misericórdia e piedade. Um juiz, mesmo diante da pessoa merecendo tantas e tantas penas, se ela se arrepende totalmente, ele é louvado por agir com piedade. Amados, veja que está aqui dizendo que nós podemos chegar com confiança então ao trono da graça, ao reinado de Deus, que é gracioso, para que somente quando chegarmos ao trono da graça, assim nós alcançaremos a misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É isso. As pessoas querem que elas tenham a ajuda de Deus, Deus se importe por elas, Deus se importa, claro, mas Deus não vai dar a sua misericórdia, as pessoas não vão achar a graça de Deus se não procurarem por ela no trono da graça, se elas não chegarem a Deus por Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Se elas não virem a Deus através de Jesus, ninguém poderá alcançar a misericórdia e o favor de Deus, porque graça e favor é merecido. E aqui diz, para que nós possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A humanidade está em tempo oportuno de ser ajudada. Você provavelmente, em alguma área de sua vida, também está nesse momento com um tempo muito oportuno, muito providencial de você ser ajudado. Mas onde está essa ajuda, não é mesmo? Eis aqui a solução, a resposta, a receita para alcançar esta vitória. Chegue com confiança ao trono da graça. Chegue com confiança em oração diante de nosso Deus e diga: Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus Cristo, no mérito do Filho de Deus. Eu chego a Ti, Senhor, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E eu te peço, meu Pai, que traga-me essa bênção, essa graça, meu querido Deus, no nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela graça de Jesus Cristo em nossa vida. E alguém dirá: ah, mas missionário, essa vitória na minha vida não foi para isso que Jesus morreu. Mas pense comigo, tantos dizem isso, não é mesmo? Ah, Jesus não morreu para a pessoa ser abençoada, para ela prosperar, para alguma coisa. Jesus morreu pelo pecado e pelas enfermidades. Verdade? Mas agora pense comigo, você enfermo pode prosperar? Você cheio de pecados prosperará? Como? A Bíblia diz que Deus não abençoa a pessoa que está em pecado. Ou seja, se eu não estou em pecado, Deus mais cedo ou mais tarde vai me abençoar, vai me prosperar. Estão entendendo? Vocês estão pegando essa lógica? Isso faz sentido para vocês? Espero que sim. O que eu estou querendo vos transmitir é conforme está em Salmos 35, 27. O Senhor Deus ama a prosperidade dos seus servos. Então, as pessoas que dizem, meus caros, que Deus nunca vai abençoar os seus escolhidos, isso está errado. E alguém dirá: ah, mas como é que Paulo foi abençoado? Realmente, Paulo sofreu por Cristo. Podem até ter dito acerca dele que ele não venceu em vida,
mas eu vos digo que ele venceu na morte e está usufruindo das maiores riquezas agora mesmo no reino celestial. Por mais que alguns de nós nunca vençam na vida, talvez, se nós vencermos na morte, está tudo bem, meu querido. O importante é estar com Cristo no final desta vida. Mas eu vos afirmo que em muitos momentos Paulo recebeu a provisão de Deus daquilo que ele precisava. É só você ler a carta completa, não só alguns trechos, mas completa de Filipenses, principalmente no capítulo 4. Você vai ver que Paulo diz que estava com muitas necessidades e Deus supriu as suas necessidades através da igreja de Filipos. Assim também, Deus vai suprir as nossas necessidades em vida. E nós vamos ter vitória em muitas coisas nesta vida. E se você não vencer alguma coisa, meu querido, saiba que Jesus já venceu por você. E você, quando partir dessa terra, se estar firme com Jesus, vencerá a morte, como nosso mestre venceu. Amém, amados? Então, o único conselho de Deus para nossas vidas hoje: retenhamos firmemente a nossa confissão e cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que assim possamos alcançar a de Deus misericórdia. A misericórdia dos homens é muito falha. E achar a graça de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Prepare um copo com água. É tempo oportuno de Deus nos cuidar. É tempo oportuno da bênção chegar na sua casa. É tempo oportuno de seus familiares, de seus filhos, de suas filhas, de pessoas que você ama serem salvos. É tempo oportuno. Chegue com ousadia ao trono da graça. E eu tenho certeza, você alcançará a de Deus de misericórdia e achará graça. Misericórdia é a compaixão. Exatamente. Quando Deus tem misericórdia, Ele está tendo compaixão de nós, ou seja, Ele reconhece a nossa pequenez, meus caros, e não dá para nós o que nós merecíamos. Nós merecíamos consequências terríveis pelos tantos erros da nossa vida. Mas pela misericórdia de Deus, isso não acontece. A Bíblia diz lá em Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Versículo 22 em diante. Meu querido, meu amado, minha amada, Deus te ama. Deus tem misericórdia pela sua vida, sim, e através dessa misericórdia você pode achar graça, porque Ele não vai te dar o que você merecia por seus erros, Ele vai te dar aquilo que você não merece, meus caros, muito mais do que você já imaginou de bem na sua vida. Você pensava, mas por tanto trabalho eu merecia isso e aquilo outro, mas saiba, meu querido, você vai receber muito mais, porque você deve pensar que é pelo mérito de Cristo. Se fosse pelo céu, você ia receber uma bençãozinha assim, Você aqui ia receber. Mas se é pelo trabalho de Cristo, se é pelo sofrimento e sacrifício dele, Ele merece tudo de bom. Ele merece toda a glória. Só Ele merece toda a honra. Mas nós, por causa dele, podemos receber todas as bênçãos. Isso eu posso trazer-vos amanhã. Em 2 Pedro está lá que todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo Jesus. Mas agora façamos a oração da fé. Você preparou o copo com água? Oremos então ao Senhor. Apresente esse copo com água e oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, meu Deus, por até aqui ter cuidado desses teus filhos, dessas tuas filhas. Hoje, Pai, nós chegamos a Ti com ousadia, chegamos a Ti com confiança, sabendo, meu Deus, que Cristo, nosso grande advogado, sumo sacerdote e intercessor, intercede por nós, nos ajuda diante de Ti, ó Pai, nos ama e não nos acusa, mas sim nos consola. Nosso Pai que está nos céus, nós oramos a Ti nesse momento te pedindo que agora, nesse instante, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua resposta para as nossas orações, a solução para aquilo que nós lhe apresentamos no nosso clamor, venha ser
trazida, meu Pai. Ó Rei dos Reis, faze com que cada pessoa, cada teu filho, cada tua filha, receba nesse momento da tua paz e da certeza de que tens cuidado de cada um deles. E como o Senhor mesmo disse em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, o Senhor nunca vai deixar de cuidar de nós. Pai amado, querido Espírito Santo, faz que o teu poder, neste momento, envolva cada vida. Que a sua glória maravilhosa venha a cada coração. E que eles agora, neste momento, alcancem a sua misericórdia. Que agora, neste momento, eles sintam-se amados por ti, ó Pai. Que neste instante, ó meu Deus, eles percebam em sua alma a alegria do Senhor Jesus Cristo e encontrem a graça que o trono da sua graça, meu Pai, lhes providencia. A graça é o presente. Que eles encontrem o presente de Deus para suas vidas agora. Que eles encontrem o recebimento, a resposta para as suas orações. E nesse momento, meu Deus, que todos sejam abençoados por ti. E que agora, em cada necessidade de que eles estão necessitando, o Senhor os visite e providencie. Meu Pai, o copo com água que eles prepararam, com fé e confiança, impõe nele o teu poder, impetra nesta água a tua virtude, para que quando beberem cada um dos teus filhos, quando eu beber da água que eu preparei no Senhor, venhamos a receber da tua saúde, da tua força e do teu ânimo para o nosso corpo. E que o Senhor, através do seu Espírito, permita que todo o dia que essa pessoa está me ouvindo, ou toda esta noite, que ela esteja me escutando, seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e a glória, Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Beba do copo com água, com muita fé. E respire fundo. E expire. Declare assim: graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso Senhor. E graças a Deus que todos os dias tem nos fortalecido e nos guiado nesta caminhada. Nesse momento, eu convido você, em forma de agradecimento, a orar assim ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, amados? Vai ficando por aqui mais uma live, Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Mas antes de eu encerrá-la, eu quero enviar um grande abraço para essas pessoas queridas que nos escutaram. E estamos escutando uma querida irmã Nilce da Rosa, de Arroio do Meio. Senhor Jesus lhe abençoe, lhe proteja e lhe dê da paz, do amor e da graça de Cristo para a sua vida, para a sua família, minha cara irmã. Também a querida Sandra Oliveira, Jesus lhe abençoe, querida, com muita força, muita graça, muita luz para o seu lar. E que Deus fortaleça nesta caminhada.
Querida irmã Yara Pagnelli, o Senhor Jesus lhe fortaleça também, querida. Que o Senhor Jesus lhe ajude e esteja nessa caminhada, cuidando da sua alma, cuidando da sua família, protegendo de todos os perigos. Em nome de Jesus. Amém? A senhora recebe, amada? Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe Nalma Barbosa. Deus abençoe exatamente, querida Ivonete dos Santos, Marilena Fátima, Eupídio Ramos. Esse irmão querido de fé. Deus abençoe o senhor e sua família, meu querido. Deus abençoe João de Jesus também. Que o Senhor, nosso Deus, proteja todos esses queridos. Lembre-se, envie seu comentário que amanhã eu citarei seus nomes. Os que estiverem assistindo depois da live ao vivo. Fica aqui o abraço do missionário Samuel Rosa e do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta live para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus ministrada no dia de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até mais!